Oi meninos, oi meninas, como vocês estão? Tudo bem por aí? Ótimo! Estão fazendo as atividades, estão vendo as aulas todos os dias? Muito bem, é assim mesmo que tem que fazer. Não deixe acumular não, porque senão depois na hora de entregar o caderno pedagógico, vocês vão ficar com muitas atividades para fazer de uma vez só. E façam as nossas aulas, assistam às aulas e façam as atividades diariamente, como se você estivesse indo mesmo para a escola. É bem melhor e aí você não fica com atividades acumuladas. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa e o tema da nossa aula de hoje é discurso direto e discurso indireto. O que é discurso direto e indireto? São dois tipos de discursos para inserir falas ou pensamentos em um texto narrativo. O discurso direto, por exemplo, ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. É uma forma de dar vida ao personagem. No discurso direto, nós utilizamos sempre os dois pontos e o travessão. Por exemplo, foi então que ele disse, dois pontos. Na outra linha, travessão. Estou cansado de tanta confusão. Vamos colocar essa frase no quadro para nós observarmos direitinho? Então está aqui no quadro a nossa frase do discurso direto. Foi então que ele disse, olha, no discurso direto nós temos a presença de dois pontos e depois a presença do travessão. Por quê? Dois pontos vão indicar que alguém vai falar logo em seguida. E o travessão indica que é a fala de alguém. Estou cansado de tanta confusão. Esta é um exemplo do discurso direto, onde o personagem tem a fala. No discurso indireto, ele é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso. O narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens. Vamos transformar essa nossa frase em discurso indireto, para vocês verem a diferença. Observem bem. Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão. Observaram que não tem uma fala de personagens, é só o narrador falando o que estava acontecendo no texto. Esse é o discurso indireto. Já aqui em cima, discurso direto, onde o personagem tem fala no texto. No discurso indireto, o personagem não tem fala. Quem conta, quem narra os fatos é o próprio narrador. E nós vamos observar as informações de discurso direto. O lobo e o cordeiro. O lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Este texto ele foi escrito em discurso direto. Por que ele foi escrito em discurso direto? Porque neste texto nós temos a participação dos personagens, nós temos a fala dos personagens nesse texto. E como que eu sei? Olha, a presença dos dois pontos, que significa que logo após esses dois pontos alguém vai falar. Temos aqui a presença do travessão, que indica a fala de alguém. Mais uma vez a presença do travessão, indicando a fala de algum personagem. O narrador, ele começa o texto, mas logo após já começa o discurso direto, que é a fala
dos personagens. Vocês perceberam, olha, que esse texto, ele tem perguntas, olha a presença do ponto de interrogação. Esse texto também tem frases afirmativas, a presença do ponto final me indica isso. E também nós temos pequenas pausas que você pode observar com a presença das vírgulas. Agora vamos ler este mesmo texto, só que como um discurso indireto, onde não tem a participação dos personagens. É apenas o narrador contando com suas próprias palavras. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que ele tinha muita ousadia em vir até ali sujar a água que ele estava bebendo. O cordeiro respondeu que a água corria do lobo para baixo e como ele estava mais para baixo, não estava sujando nada. Perceberam, terceiro ano, que aqui não tem fala de nenhum personagem, apenas o narrador contando a história. Temos frases afirmativas, temos a presença da vírgula, dando pequenas pausas, mas no texto, onde o discurso é indireto, nós não temos a presença dos dois pontos e nem do travessão, que é o que indica fala em um texto. Perceberam a diferença entre um discurso direto, onde eu tenho fala dos personagens, e o discurso indireto, onde apenas o narrador é quem fala. Terceiro ano, só para nós lembrarmos, discurso direto é a transcrição, é a escrita exata da fala dos personagens. Os personagens falando tem a presença de dois pontos e do travessão, mostrando que é a participação dos personagens no texto. Já o discurso indireto, o narrador, ele utiliza as próprias palavras para narrar o fato. Um detalhe muito importante, terceiro ano, como vocês puderam ver nas duas histórias que a tia leu, o lobo e o cordeiro, tanto no discurso direto quanto no discurso indireto, a história é a mesma. A única diferença é a forma dela ser apresentada. Em uma, no discurso direto, os personagens têm falas e na outra, apenas o narrador conta o fato, conta o que aconteceu. Então, isso é que nós aprendemos na aula de hoje. Discurso direto, onde tem a participação dos personagens, e discurso indireto, onde o narrador é quem narra os fatos. Vamos agora pegar o caderno pedagógico e realizar as atividades com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar para a tia lá no grupo, ok? Terceiro ano, faça tudo com bastante capricho. Beijo, abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Direto e indireto são tipos de discursos para inserir falas e pensamentos no texto narrativo. O discurso direto é o mais comum entre os tipos de discursos. É uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo você, leitor, ficar mais interessado e mergulhar na história. Utilizamos dois pontos, aspas ou travessão. Observe o exemplo. O aluno afirmou, dois pontos, preciso estudar muito para a prova. Já o discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir uma fala. O aluno afirmava que precisava estudar muito para a prova. Observaram a diferença? Beijos e bons estudos! Até a próxima aula!